Então, esse slide aqui é consumo de energia elétrica. Como que a gente pode calcular, né, o consumo de energia elétrica? Então, a gente pode multiplicar a potência, no caso em quilowatts, pelo tempo em horas. Aí a gente vai obter o consumo de energia em quilowatt-hora, tá? Outra coisa, para sistemas semi-portáteis, né, que a gente tem o tempo de mudança, a gente tem que descontar, né, o tempo de mudança das linhas laterais. Então, é um tempo que a motobomba não vai estar funcionando. Então, a gente pega o tempo de irrigação por posição, subtrai o tempo de mudança das linhas laterais e multiplica, né, pelo número de irrigações, tá? Que basicamente vai ser o número total de posições dividido pelo número de linhas laterais. Então, aqui eu tenho um simples exercício que pergunta, né, qual será o consumo mensal, 30 dias, né, de energia para irrigar uma área de cebola, sendo sistema semi-portátil, número de laterais igual a 5, o tempo de irrigação por posição é 2,2 horas, número total de posições 20, irrigação em dias alternados, dia sim, dia não. Então, para 30 dias, né, a gente vai ter 15 irrigações. Então, irrigações a cada 2 dias. Então, um turno de rega de 2 dias, tá? Período de irrigação, um dia. Aí, no caso, teria uma folga de um dia, né? Irrigaria apenas um. E potência da motobomba, 1,2 CV. Então, como que a gente calcula esse consumo de energia? Então, primeiro, a gente precisa determinar, né, o tempo total, né, de irrigação, tá? Então, o tempo total de irrigação, então, a gente teria 15 irrigações por mês, tá? A gente teria 4 irrigações. Essas 4 irrigações aqui seria o seguinte. Então, se a gente tem 5 laterais, para irrigar toda a área, se eu tenho 20 posições, então se eu fizer 20 dividido por 5, eu vou ter que fazer 4 irrigações. A cada 2 dias, né, eu vou mudar essas linhas 4 vezes, né, a gente vai fazer 4 irrigações, tá? Aí, como irriga de 2 em 2 dias, né, vezes 15, vai ter um total, né, de 60 irrigações no mês, né? Ou seja, 60 vezes, né, a mudança das linhas laterais. Aí, se o tempo de irrigação por posição é 2,2 horas, então basta a gente multiplicar esses dados, tá? Aí, fazendo o cálculo na calculadora, então a gente vai obter. Então, a gente pega a potência, né, em cavalo vapor. Aí a gente converte essa potência para quilowatt. 1 quilowatt é o quê? 0,736. Aliás, 1 cavalo vapor é igual a 0,736 quilowatt, porque seria 736 watts, né? E faz a divisão por 1.000, 0,736. Então, vezes 0,736, vezes 2,2, vezes 4 vezes 15. Aqui vai dar 60, né? Então, vezes 60. Então, a gente vai ter um consumo de energia de 116, aproximadamente, né? 116,58 kWh. Então, esse é o consumo mensal de energia por essa motobomba, né, de 1,2 CV. Tudo ok? Então, a gente calcula o consumo de energia dessa forma, né? Da mesma forma, se a gente tiver outro equipamento, né? Por exemplo, consumo de energia pelos eletrodomésticos de uma casa. Então, a gente soma as potências, a gente pega as potências, né, de cada equipamento e multiplica, né, pelo tempo de funcionamento. Aí soma tudo, né? A gente vai ter o total, né, de consumo de energia elétrica. Então, pelo tempo, né, de consumo aí, né, durante um mês, tá? Então, seria dessa forma. Agora, um sistema pivô central é um sistema de movimentação circular que tem como característica, né, para a aplicação da lâmina, o que vai determinar a lâmina de irrigação? A velocidade de deslocamento das torres. Então, considerando que aqui na velocidade de 100%, então o pivô central ele tem um percentímetro, um quadro de comando, né, por onde o irrigante, né, ele faz o controle da velocidade, né, de deslocamento do equipamento, tomando por base, né, o deslocamento da última torre, tá?
Então, como característica do sistema, então a gente tem um sistema mecanizado, um sistema que possui motores elétricos, né, um motor elétrico em cada torre, possui lá os motorredutores, né, para reduzir a rotação do motor elétrico, e também os redutores nas rodas, tá? Então, a gente tem um eixo cardano, né, que faz esse sistema aí de transmissão, né, do motor elétrico até a movimentação, né, do equipamento, tá? Então, é um sistema que possui tubulação suspensa, né? Então, barras de tubo de 6 metros, geralmente de aço zincado, tubos de descida, tá? Então, tubos de descida e emissores. Geralmente, né, com o mesmo espaçamento, tá, entre os emissores, e é opcional, né, o irrigante, utilizar, né, um aspersor canhão na última torre, tá? E isso para obter, né, ainda uma área irrigada ainda maior, tá? Então, a gente tem duas rodas, né? Então, periodicamente, né, é necessário fazer calibração de pneus, tá? E tem toda a parte aí, né, de manutenção, né, de horas trabalhadas, né, pelo equipamento pivô central. Fazer a lubrificação também, né, das engrenagens do sistema. Então, os motores variam, tá? Conforme o tamanho do pivô. Geralmente, os motores que estão instalados nas torres têm potência, né, variando aí de 0,5 a 1,5 cavalo-vapor, tá? A última torre vai ser a que vai apresentar a maior velocidade, tá? Então, quando o percentímetro, lá no quadro de comando, é colocado no valor de 100%, essa última torre, ela desloca de forma ininterrupta, ou seja, ela trabalha na sua velocidade máxima, tá? Aqui nós temos uma imagem, né, de um pivô da Valley, tá? Esse aqui seria o vão em balanço, né, do pivô, e aqui, né, o aspersor canhão. Então, é um pivô aí, né, de médio a grande porte, tá? Na casa aí, né, de 50 hectares. Aqui nós temos uma vista aérea, tá? Isso aqui na Jordânia, que é um país de clima árido, semiárido, né? Então, aqui uma vista aérea, né, de vários pivôs centrais. Então, são países aí, né, que depende aí, né, da exploração de águas subterrâneas, tá? Para fazer a irrigação. No caso, os países do Oriente Médio, tem quase toda a sua agricultura, né, irrigada, tá? Aí, falando do sistema pivô central, a gente viu, né, naquele histórico lá sobre irrigação, o primeiro pivô, ele foi desenvolvido em 1948, no Colorado, nos Estados Unidos. Então, isso faz o quê? Menos de 80 anos. Então, a gente tem aí, né, 76 anos, né, do desenvolvimento do primeiro pivô. Então, a gente teve uma grande expansão, né, de uso desse equipamento. Então, no Brasil, o primeiro pivô foi lançado em 1979 pela empresa Valmatic Irrigação, que foi uma associação, né, de duas empresas, a empresa brasileira, a Asbrasil, com a Valmont, que é uma empresa norte-americana, tá? Então, aí, de lá para cá, a gente teve uma grande expansão, né, de uso aí do equipamento pivô central. Hoje já são cerca de mais de 20 mil pivôs centrais instalados, tá? Segundo os dados da Agência Nacional das Águas, né? Nos últimos levantamentos aí que foi feito, tá? Então, nós temos vários fabricantes também, tá, desse equipamento, no caso, a multinacionais, né, como a Valley, a Lindsay, temos empresas locais também, né, aqui no Brasil, que fabrica pivôs, no caso aí da Krebs, Focking, então são empresas, né, que comercializam pivôs centrais, a Irrigabras. Comprimento do pivô varia, tá? Aí na casa de 200 até 800 metros. Existem pivôs menores que 200, né, no caso mini pivôs, aí, né, de até 4 vãos, tá? Então, por exemplo, um pivô de 400 metros, que é um dos mais comuns, ele irriga uma área de 50,2 hectares, tá? Então, se a gente fosse fazer esse cálculo numa calculadora, então basta a gente multiplicar, né, π, então pega lá a constante π,
vezes o raio, então um pivô de 400 metros, então a gente vai colocar 400 ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. Então aqui ó, a gente teria 502.654,8 né, metros quadrados. Aí se a gente divide isso aqui por 10.000, a gente vai ter a área irrigada pelo pivô em hectare, né? Então, pivô de 400 irrigaria o quê? 50,2, né, hectares, tá? E se a gente dobra o comprimento do pivô, um pivô, por exemplo, de 800 metros, então ele irrigaria uma área 4 vezes maior, tá? Porque a área irrigada ela é proporcional ao quadrado do raio. E aí, no caso, um pivô de 650 irrigaria uma área de 132 hectares, tá? E aí tem até uma relação que o custo do pivô, o custo unitário, né, o custo por área irrigada, ele decresce com o aumento do raio, devido a essa proporcionalidade aí, né, da área irrigada ser calculada, né, em função do quadrado do raio, tá, do raio irrigado. O maior pivô existente está a nível mundial, ele está situado no Brasil, tá? Que é um pivô instalado no município de Pedro Afonso, no estado de Tocantins, que é um pivô de 1.300 metros. Então, é um pivô de 26 torres, tá? Instalado na cultura da cana-de-açúcar. Então, é o maior pivô, tá? Que se tem notícia. Aí, com base naquilo que eu falei, né? Que o custo decresce por hectare, então, tem toda essa relação aí, tá? Do quadrado do raio. E aí, a gente vai ter aumento de diâmetro, mas aí, como a gente tem um ganho de área irrigada, aí a gente tem um menor custo unitário, tá? No caso, por hectare irrigada, né? Por esse equipamento. Os vãos, comprimento de vãos, varia, tá? Geralmente na casa de 30 metros, 40 metros ou até mais. Então, aqui nós temos um pivô da Valley, tá? Então, nós temos um equipamento que se adequa, mesmo se o terreno tiver pequenas inclinações, tá? Então, é possível utilizar o equipamento pivô central. E um dos itens essenciais, né, no caso do pivô, é a válvula reguladora de pressão, tá? Então, a válvula reguladora de pressão vai possibilitar, né, operar esse equipamento, né, morro abaixo ou morro acima. Porque se não tivesse a válvula reguladora, a gente teria déficit de irrigação, né, nas partes mais altas do terreno e excesso nas áreas mais baixas, né, nas áreas de menor altitude, tá? Então, a tubulação suspensa, aquilo que eu falei, né? Então, o comprimento aí, né? Pode variar até 76 metros, tá? Mas o mais comum aí é na casa de 40 a 50 metros aí, tá? De comprimento, tá? Então, o pivô central, né? Ele apresenta na sua estrutura o que a gente chama de treliças, que dá sustentação, né? Ao equipamento, assim como também, né? Os tirantes, né? Que são cabos de aço, que dão sustentação, né, às tubulações suspensas. Imagina essa tubulação, né, cheia de água, então ela tem lá um determinado peso, né, e então os cabos de aço aí, né, vão dar essa sustentação, evitando, né, possíveis vazamentos aí, né, nas guarnições, tá? Aqui a gente tem uma imagem de um pivô central, esse aqui em cultivo de, se não estou enganado, acho que é alho ou cebola. Então, a gente tem aqui, né, um excesso de água. Geralmente, isso acontece nas últimas torres, porque a gente tem uma aplicação de água, né, em maior vazão, devido à maior velocidade do equipamento. Então, se a gente tiver uma área de solo muito argiloso, talvez de baixa infiltração de água, então pode acontecer esse problema, né, de empoçamento de água, tá? Ou até mesmo escoamento superficial. Aí, quanto a emissores, tá? Nós temos diferentes tipos de emissores. Existem os emissores do tipo spray, existem os emissores do tipo LEPA. Esse termo LEPA, ele vem do inglês, que quer dizer aplicação precisa com baixo consumo de energia. Então, são emissores que demandam menos pressão de serviço, tá?
Então, aí o irrigante pode até utilizar, né, uma motobomba de menor altura manométrica, e esse tipo de emissor, né, ele faz uma aplicação de água localizada, tá? Por exemplo, o tubo do cafeeiro faz uma aplicação localizada na copa das plantas, tá? Então, não tem um molhamento total da área, né, ali nas entrelinhas da cultura. É bastante indicado aí, né, para culturas aí de espaçamento um pouco maior, tá? Aqui nós temos algumas imagens agora da fazenda, isso aqui da fazenda Santa Bárbara, município de Cristalina, isso que é a área de irrigação por pivô central, na cultura do milho, tá? Aqui é uma casa de bombas, instalada numa represa, nessa mesma fazenda, Fazenda Santa Bárbara. Então, nós temos aqui alguns conjuntos motobomba, tubulações, né, de grande diâmetro, tubulações aí na casa de 200 até 300 milímetros, se não estou enganado, que é um registro de gaveta. Então, o equipamento pivô central, então ele demanda aqui, após a motobomba, uma válvula de retenção, tá? Para evitar o que a gente chama de golpe de ariete. Então, só nessa fazenda, lá em Cristalina, tinham instalados, né, 52 pivôs centrais. Então, várias casas de bomba, tá? Aí, a partir de uma represa para irrigação, né, de áreas produtoras de semente. Então, aqui a gente vê, né, a tubulação de sucção. Aí também tem que atender a alguns critérios, tá, quanto à instalação. Então, a válvula de pé, ela não pode ficar muito próxima do fundo, tá? Então, para evitar o problema aí, né, de pelo menos 1,5 metro aí, né, para evitar o problema de sucção de areia. Então, a areia, né, em alta velocidade, no escoamento, então ela pode causar ali, né, na motobomba, né, devido à alta rotação do rotor, ela pode causar desgaste por abrasão, tá? Então, o pivô central, ele apresenta inúmeras vantagens, né? Por ser um equipamento totalmente automatizado, requer pouca mão de obra, talvez uma pessoa, né, um funcionário, ele é capaz de manejar vários equipamentos pivôs centrais, um sistema que não requer transporte. Eu acredito que os sistemas rebocáveis, eles demandam aí, tá, um certo trabalho, né, para fazer o deslocamento, né, maquinário, no caso trator, né, para fazer o deslocamento. Então, o ideal é que esse sistema seja instalado de forma permanente na área. E aí, outro detalhe importante, o horário de funcionamento, geralmente no período noturno, tá? Devido também, né, à questão da tarifa de energia elétrica ser menor no período noturno. Então, as concessionárias de energia elétrica, elas têm adotado normas aí quanto à potência. Então, os equipamentos, né, que funcionam à base de energia trifásica, tem um alto fator de demanda, tá? Então, aí nós temos horários de pico, tá? Geralmente é o horário das 6 da tarde, é proibido, tá, o uso do equipamento pivô central. Isso pode ocasionar multas, tá? Dependendo aí da concessionária de energia. Então, o horário da noite é o horário mais adequado, tá? Depois das 22 horas até às 6, 7 horas do dia seguinte. Então, aí o horário ideal, né, de funcionamento dos equipamentos pivôs centrais. Então, é um sistema de fácil manejo, né, de fácil controle da lâmina aplicada, basta controlar a velocidade, né, do pivô central, possibilita obter alta uniformidade. Então, por isso é importante não operar, tá, o equipamento pivô central em horários de vento ou horários, né, de alta temperatura. Possibilita fertirrigação ou mesmo a quimigação, então isso diminui mão de obra, por exemplo, para a aplicação, né, das adubações de cobertura, no caso, uma aplicação tratorizada. E também tem limitações, né, do pivô central. Uma das limitações é o alto investimento. Talvez demanda, tá, o agricultor, né, obter financiamento, né, para comprar esse equipamento. E talvez demanda aí um tempo, né, para pagar esse investimento, tá? Outras limitações, alta evaporação, alta precipitação do canhão, né, na última torre, podendo ser superior a 200 milímetros por hora. Então, isso aí, né, tem que ficar atento, né, quanto à VIB, a velocidade de infiltração de água no solo, para não ter
empoçamento de água, tá? Então, a gente pode ter encharcamento, escoamento superficial, né, aquilo que eu falei. Nós temos o uso limitado em áreas de maior declividade, tá? Declividades acima de 20%. E outro detalhe, a gente pode ter perda de área nos vértices ou nos cantos de área retangulares. Então, o sistema pivô central, né, pelo fato dele irrigar uma área circular, então tem essa limitação, a não ser que o irrigante, né, utilize pivôs lineares, tá, com deslocamento linear. Ultimamente, a Vale, algumas empresas, né, de irrigação, no caso da Vale, ela tem colocado no mercado pivôs do tipo corner, que é uma extensão a mais, tá? Uma torre a mais, né? Que vai irrigar os cantos de área, tá? Então, essa modalidade, ela já existe, tá? Então, ela já está no mercado e possibilita aí, né, ter um melhor ganho, né, aí, né, em termos de área irrigada. É um equipamento de alta vazão, grande altura manométrica, e também, né, de alto consumo de energia. Então, seria outra limitação, tá? Aí nós temos diferentes tipos de emissores, tá, pessoal? Nós temos os emissores do tipo spray, que a gente tem aí, né, um defletor, né, que vai espalhar, né, o jato, então o jato vai sair ali no bocal. Então, a gente tem, eu acho que é o principal tipo aí, tá, de emissor que é utilizado no sistema pivô central. Aí nós temos os emissores do tipo LEPA. Então, esses emissores, por exemplo, os spray, eles geralmente são dentados, eles podem ser também lisos, tá? Com espalhamento para todas as direções. E aqui nessa imagem, a gente tem uma válvula reguladora de pressão. No caso aqui, é uma válvula de aproximadamente 15 PSI, né? Um bar. Então, é através dessa válvula, né, que vai, e também do diâmetro do bocal, é que vai controlar a vazão, né, ao longo do comprimento do pivô, tá? E nas últimas torres, nas torres mais afastadas do centro, a gente vai ter aí, né, kits de emissores, né, com maiores diâmetros de bocais, tá? E aí também a gente tem regulagens diferentes, né, da válvula reguladora de pressão, tá? Então, nós temos, conforme esse esquema, um aumento da vazão do centro até a parte final do comprimento, né, do pivô, do centro da área até a última torre. Então, aí a gente vai ter maior velocidade. Então, os emissores que estão mais afastados do centro, eles têm que irrigar áreas maiores, né? Então, por isso, então, como o equipamento movimenta em maior velocidade, então aí a gente tem que ter o que? Maior vazão desses emissores, né? Mais afastados. Aí nós temos uma equação importante referente à vazão dos emissores de pivô. Então, a vazão, ela é proporcional à raiz quadrada da pressão, tá? Então, nós temos a vazão 1 proporcional à raiz quadrada da pressão 1. Se eu alterar a pressão do equipamento para uma pressão 2, então, eu teria, do outro lado da equação, né, uma vazão 2, que pode ser calculada, tá? Então, a válvula reguladora de pressão, ela é importante devido ao desnível, né, do terreno. Então, em determinado momento, o pivô vai estar com a última torre, na parte mais baixa do terreno, e em outro momento, ele vai estar com essa mesma torre na parte mais alta. Então, aí, se não tivesse a válvula reguladora de pressão, a gente teria, né, uma irrigação muito desuniforme, tá? Eu coloquei aqui um esquema de como que é o funcionamento da válvula. Então, a gente tem uma pressão de entrada que comprime esse tubo móvel, tá? Que pressiona esse tubo móvel, a gente tem uma mola, então essa mola ela faz uma compressão, e aí a gente vai ter uma abertura aí, né, através desse diafragma, porque quanto maior a pressão de entrada, mais esse diafragma aqui, né, ele vai fechar a saída de água, tá? Então, aí a gente tem a regulagem, né,
vamos dizer, o controle da vazão com base na pressão de entrada. À medida que aumenta a pressão de entrada, por exemplo, eu vou trabalhando morro abaixo. Então, vai fechar mais aqui, né, o diafragma. Aí a gente vai ter o quê? O controle da vazão. Então, a gente tem uma pressão de entrada, tem lá uma pressão de saída, que no caso seria a pressão de serviço, tá? Então, essa abertura aqui, né, que está mostrando aqui, ela é variável, tá? Então, aí a mola que vai fazer esse trabalho aí, né, de controlar a vazão, tá? Deslocamento do pivô central. Então, as torres, elas trabalham em sincronia, tá? O acionamento ele é automático, no caso, o acionamento de motores nas torres. Se a gente pegar os modelos mais antigos de pivô, então a primeira torre a movimentar é a última torre. Então, essa última torre movimenta até causar um desalinhamento. Em seguida, a gente vai ter o quê? O acionamento, né, do motor elétrico da penúltima torre. E assim sucessivamente, depois da antepenúltima, até chegar na torre mais próxima ao centro. Ultimamente, as empresas têm lançado no mercado, né, pivôs que têm um deslocamento uniforme, tá, das torres. Então, a gente tem um movimento contínuo, sem essas interrupções, tá? Então, a gente tem aí, né, um movimento que se propaga em cadeia, a partir, né, começando a partir, né, da penúltima torre até a primeira. Então, o esquema de funcionamento é dessa forma, tá? Então, aqui nessa imagem, nós temos aqui na imagem de uma torre, no caso aqui, né, o motor elétrico está aqui no centro, então a gente vai ter dois eixos cardan, né, interligando aí as duas rodas. Aí a gente vai ter o motor redutor, né, que são as engrenagens internas, né, que vai fazer a redução da rotação do motor elétrico. Então, nós vamos ter lá uma redução, né, que vai reduzir 50 vezes a rotação, né, por exemplo, um motor de 1.750 RPM, a rotação do eixo cardan já vai reduzir 50 vezes. E aí, nas rodas, vai reduzir ainda mais, tá? Então, aí a gente teria uma baixa rotação aí, né? Uma movimentação mais lenta, né, do equipamento. Então, o modo redutor, ele vai transmitir a rotação do motor, mediante, né, o eixo cardan, tá? Aos redutores das rodas, né, que são do tipo rosca sem fim. Então, aí o funcionamento, aqui são detalhes, tá? Detalhes internos, tá? Do modo redutor. Depois eu sugiro vocês, as engrenagens aí, né? Eu sugiro vocês depois dar uma lida, tá? Nessa parte aqui, tá? Que explica melhor, tá? Os componentes aí do modo redutor, ok? E dentro dos itens, pessoal, do pivô central, então a gente tem o quadro de comando, né? O caixa de comando, também conhecido como painel de controle. Então, a gente tem vários itens aí nessa caixa de comando, tá? Por exemplo, percentímetro, né, que vai regular por ele, né, vai fazer o irrigante, vai controlar a velocidade de deslocamento da torre mais afastada, no caso, a última torre. Então, o percentímetro a 100% indica a velocidade máxima. E caso ocorra qualquer problema, né, com alguma torre ou desalinhamento, então esse quadro de comando, no caso aí, ele tem a função, né, de desligar o sistema, tá? O quadro de comando, né, o caixa central de comando, ela tem que atender normas, tá? Normas de segurança. Uma das normas é a norma NEMA 3R. Então, essa caixa de comando, ela tem que ser à prova de água, tá? No caso aí de ocorrência de chuvas, né, granizo. Então, aqui nessa imagem, esse aqui é um pivô do modelo Standard, tá? No caso, é o modelo mais antigo da Valley. Então, a gente tem vários itens, né? O voltímetro, no caso, energia trifásica, tá? Nós temos aí a chave de partida do equipamento, reverso e anti-horário. Aliás, horário e anti-horário, né? Reverso. Então, no caso aí, né, você pode movimentar o pivô em dois sentidos, né, na área, em sentido horário ou anti-horário. Pode movimentar o pivô a seco, no caso aí dry, né, ou aplicando água. Isso é importante, né, no caso da área do sistema pivô central não está toda sendo cultivada ou irrigada.
E talvez vai ter um setor, né, que não tem nada plantado, e aí, né, o irrigante pode movimentar o sistema a seco, sem aplicação de água, tá? Aí tem o orímetro também, né, que é outro item importante, né, ele quanto à manutenção do pivô. Então, aqui eu sugiro depois vocês dar uma lida, em cada item, tá, aí do quadro de comando, no caso o relé percentual. Quando a gente recontrola a velocidade através desse relé percentual, então se ele é ajustado em 50%, a última torre, no caso do pivô estandarte, ela movimenta por 30 segundos e permanece parada por outros 30 segundos. E se ele é ajustado em 100%, a última torre ela se movimentará, né, de forma ininterrupta, tá? Então, alcançando assim, né, a velocidade máxima do equipamento, que resultaria aí, né, no menor tempo para uma volta completa, tá? E se o irrigante pretende aplicar uma maior lâmina, né, uma maior irrigação total necessária, né, basta ele reduzir a velocidade. E aí, no caso, né, a gente tem que fazer um cálculo para determinar o valor no percentímetro, tá, para aplicar a lâmina de irrigação total necessária. Que isso vai variar, né, conforme o solo, conforme o ciclo da cultura, em que fase de desenvolvimento, né, tá a cultura, enfim. Então, aqui são os itens, tá? Componentes da caixa de comando, chave geral, chave para seleção do sentido de movimento, de rotação do sistema, caso horário, anti-horário, amperímetro, voltímetro, horímetro. Então, são vários itens, tá? Pressostato. Então, uma das funções do pressostato é que se a pressão não estiver adequada, então a função do pressostato é de desligar, tá, o sistema pivô central, tá? E talvez a pressão, talvez pode acontecer algum problema com a motobomba ou lá na válvula de pé, tá? Talvez pode acontecer uma obstrução e não chegar a pressão suficiente, tá, lá no equipamento pivô central, para o funcionamento, né, das válvulas, dos emissores e tudo mais. Chave de teste é uma chave que possibilita testar, né, o funcionamento de cada torre separadamente ou individualmente. Botão de acionamento a seco, chave de bomba dosadora. Então, são itens também opcionais, tá, que o irrigante pode estar utilizando, né, no equipamento pivô central. Existem também, tá, as luzes indicadoras de defeito, isso é importante, principalmente no período noturno, tá? Indicando ao funcionário, né, que o equipamento, talvez pode acontecer qualquer problema, né, de, por exemplo, queda de fase de energia, ou talvez pode acontecer o problema, né, de ter um pneu, né, de alguma das torres, um pneu descalibrado. Então, é importante essas luzes sinalizadoras, né, principalmente no caso de queda de fase do sistema elétrico, tá? No caso aí, né, da rede elétrica. Relé percentual, então aqui são os itens, aí depois eu sugiro vocês dar uma lida, tá? Vou dar uma avançada aqui, né, em função do nosso tempo. Outro item importante, o anel coletor, tá? O anel coletor é um dispositivo que permite o movimento circular do pivô, sem que o sistema elétrico seja desligado, tá? Então, o anel coletor, ele possui 5 anéis de contato deslizantes para fazer a ligação das fases, tá? Então, aí é um item fundamental, tá? Porque se não fosse esse equipamento, né, o anel coletor, como a gente tem um cabo de alimentação, né? Então, aí no caso, vários fios, né? Então, a gente teria, como a gente tem um ponto fixo, a gente teria um enrolamento desse cabo aqui, né, na base do sistema. Então, o anel coletor é que vai fazer a passagem da corrente elétrica aí, né, sem ter que, como se diz, fazer aí, né, o enrolamento desse cabo, tá? Então, aí, quando o sistema der várias voltas, então aí a gente teria esse problema, né, na condução aí, né, na alimentação do sistema. Então, o anel coletor, né, ele está dentro desse dispositivo, tá? E aqui do lado a gente tem uma luz indicadora de defeito. E aí a gente vai ter cabos aéreos, geralmente esses cabos eles vão dentro de uma mangueira, tá? Até mesmo para evitar
o perigo aí, né, de questão de choque elétrico, em se tratando, né, de um equipamento que utiliza energia trifásica. Podemos ter pivôs de base fixa, né, que é o mais utilizado, ou rebocável, aí tem a desvantagem do rebocável, né, por depender de maquinário. No caso dos pivôs de base fixa, a gente tem, né, uma base de concreto, tá? Então aqui no caso, as treliças, né, elas são fixas por meio de parafusos, né, nessa base de concreto, e aí aqui a gente tem uma tubulação de alimentação. Essa tubulação, ela é enterrada, geralmente aí profundidade, né, de 1 metro ou mais, levando em conta aí, né, o preparo do solo. Talvez em área ele vai fazer aração, gradagem, então requer aí, né, uma certa profundidade de instalação, né, da linha adutora, tá, para alimentar o sistema pivô central. Aqui nós temos uma imagem de pivô rebocável, tá, isso aqui lá no Espírito Santo. Então, para usar pivô rebocável, então o irrigante ele tem que ter uma boa fonte de água ali próximo da área. Porque talvez não fique inviável dele ter, talvez, né, uma grande linha adutora, né, com muitos metros, né, de linha adutora, e fazendo a movimentação desse sistema, não fica a um baixo custo, tá? Então, no caso, ele teria que ter 3 perímetros irrigados, né? Que no caso, nessa imagem, tem 3 perímetros irrigados, né? Com equipamento pivô central, mas numa curta distância aí, né, de movimentação. Porque se ele tiver que irrigar a cultura quase todo dia, isso se torna muito trabalhoso, tá? Talvez isso aqui é possível também, né? Para um turno de rega aí, né? Talvez a cada 4 dias, ele está fazendo a movimentação, né? Ou a cada 3 dias, né? Está fazendo a movimentação aí, né? Do equipamento, tá? Então, aqui outra imagem de movimentação de um pivô, utilizando trator. E outra coisa, essa movimentação também ela é mais simples no caso de mini pivôs, tá? Talvez para pivôs de grande porte, pivô aí de 50 hectares, se torna muito trabalhoso, tá? Utilizar, né, o pivô da forma rebocável. Como eu falei lá dos corners para irrigar cantos de área, então aqui a gente tem, né, nessa imagem, uma situação, né, exemplo aí, né, de um pivô da Valley com esse braço giratório para irrigar, né, os cantos de área, tá? Que não são irrigados, né, pelo pivô circular, né, no caso o pivô normal aí, né, convencional aí, né, da forma que os irrigantes, né, têm adquirido. Então, ultimamente, né, no caso da Vale, né, ela lançou no mercado esse braço giratório aí, né, em seus pivôs, está possibilitando aí, né, ter um ganho de até 7,8 hectares extras, né, num pivô de 400 metros de raio. Então, a gente teria aí, né, esse ganho aqui, né, nos cantos de área, tá? No caso do cordas, eles podem ser adaptados, né, a pivôs já existentes, tá? Uma outra situação também pode ocorrer é a presença de obstáculos na lavoura, tá? Talvez a sede da propriedade, né, pode estar no meio da área irrigada. Então, com isso, no caso da Vale, ela lançou também, né, o pivô Bender, que é uma modalidade de pivô, né, que se dobra ao meio, contornando obstáculos, tá? No caso de árvores, no caso, construções, rede elétrica também. Então, fazendo com que a área irrigada, né, ela deixe de ser circular, né, e tenha outro formato aí, né? Então, tendo um ganho aí, né, de área irrigada, tá? Então, é uma modalidade, assim, que eu nunca vi, tá, assim, presencialmente, tá? Um pivô desse funcionando. Lógico que talvez pode acontecer falhas, né? Talvez aí, né, nessa movimentação aí, né, quando a torre encontra lá um obstáculo, mas é algo aí, né, que pode ser experimentado, né, e talvez tenha vantagens aí, né, para ter ganhos, né, de área irrigada e também de produtividade.